Olá, eu sou o pastor Adailton de Almeida e estamos dando continuidade a uma série de estudos bíblicos sobre a epístola do apóstolo São Paulo a Tito. Vamos estar estudando hoje o capítulo 2, a partir do versículo 11, onde vamos encontrar uma série de ensinos importantes para a nossa vida. O estudo tem como título, ou como tema principal, a manifestação da graça da salvação. Vamos ler o capítulo 2, versículos 11 até o versículo 14 da epístola do apóstolo São Paulo a Tito. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo, seu, zeloso e de boas obras. Bem, para entendermos esse texto, é necessário que entendamos, à luz das Escrituras, três palavras importantes que são inseridas no versículo 11. São as palavras graça, manifestação e salvação. Ao definir cada uma dessas palavras, nós vamos entender o sentido que o apóstolo São Paulo queria dar a estes importantes ensinos ao seu filho da fé, Tito, que era pastor na ilha de Creta. A primeira palavra é graça. Graça é o favor imerecido. Favor que o homem não merece, mas que Deus concede a ele livremente, por sua soberania. Graça tem que ver com misericórdia, ou seja, Deus viu a situação do homem miserável, no entanto, por ele sente misericórdia. Aí vem da palavra misericórdia, ou seja, sentir a miséria no coração. Ou seja, misericórdia é quando Deus põe o seu coração na nossa miséria. Quando Ele olha a nossa condição miserável e se compadece de nós. O homem, ele merecia algo, que era a condenação pelos seus atos, pela sua desobediência constante, reiterada a Deus. Mas Deus, por misericórdia a ele, concede um favor que ele não merece. Assim que, através da graça de Deus na vida do homem, ele, outrora morto em seus delitos e pecados, é salvo, justificado e habilitado a viver bem e a encontrar essa suficiência, esse regozijo, essa satisfação em sua vida. Tudo isso pela graça salvadora de Deus. A segunda palavra é manifestação. O texto disse: a graça se manifestou. Manifestar é aparecer repentinamente. Essa palavra tem a ver com algo que parece que não há como impedir. É algo que surge repentinamente. Ela tem que ver com a intervenção divina para socorrer, para ajudar, para tirar o homem do lodaçal do pecado. Ela é semelhante ao sol que aparece e começa a brilhar cada vez mais forte
E não há como impedir os seus raios, nem sequer fazê-lo vir e ir embora, ou nem mesmo impedi-lo de brilhar e lançar fora as trevas. Terceira palavra, salvação. O texto disse, manifestou-se salvadora. Salvação, segundo o contexto bíblico, é ser salvo de um perigo. É um livramento, tanto do corpo como da alma. Salvação é um estado de perdão e segurança, tanto no presente como no futuro. Então, no estudo desta lição, nós veremos que a meta é uma compreensão da graça de Deus, sua manifestação, sua abrangência e o viver daqueles que por ela foram alcançados. Há um hino que é intitulado Maravilhosa Graça. Quando eu escuto esse hino, eu me lembro do texto do livro de Gênesis, no capítulo 3, os versículos 9 e versículo 10, que diz: E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Como se o homem pudesse esconder-se de Deus. Então nós vemos, de Gênesis a Apocalipse, a graça de Deus, ela é o principal assunto. Em cada relato, crônica, fato histórico, salmo, poesia, profecia, carta, igreja ou pessoa, observa-se a manifestação da graça de Deus para resolver o problema do pecado. A frase que resume toda a Bíblia está em seu último versículo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Em Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 21. Nós vemos através da história que a história da humanidade é uma história de fugas e medo. Começamos com os nossos primeiros pais. Adão e Eva, eles desfrutavam da mais perfeita comunhão com o Pai antes da queda, antes da desobediência. Então, o pecado não fazia parte de suas vidas. Todavia, mesmo assim, eles preferiram não ouvir a palavra de Deus, as recomendações de Deus, escolhendo satisfazer o próprio desejo, o qual o diabo instigou naquela malsinada e sagaz conversa que teve com Eva. O texto nos diz no livro de Gênesis que quando a mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer e agradável aos olhos e também desejável para ganhar sabedoria, ela comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Assim o pecado entrou no coração do homem. Eles rejeitaram, pois, a ordem, o desejo e a vontade de Deus. E aí você me diz: mas pastor Adailton, o que tem que ver isso com a graça de Deus? Para que entendamos a graça de Deus, nós forçosamente temos que ir ao primeiro homem, à primeira mulher e ao primeiro pecado cometido aqui na terra. Como dizemos, a graça, comumente ela é conhecida como o favor imerecido de Deus ao homem pecador.
É por meio dela, por meio desta graça, que Deus controla o mundo para que ele não sucumba. A graça especial, ela é soteriológica, pois é por ela que o homem é salvo. É a comunicação de Deus direta ao pecador. Através da história, nós tivemos vários movimentos a favor da redenção do homem. Nós tivemos no século XVI a reforma protestante, que afirmou que é tudo pela graça. Tanto que eles criaram um termo, sola gratia. Esse termo define isso, pois tudo que o homem possui, e em especial a salvação, é somente pela graça, pela misericórdia de Deus. A graça, ela é um atributo do ser de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 10, diz: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então aqui em 1 Pedro capítulo 5, fala sobre o Deus de toda graça. Deus tem em seu ser, então, meus queridos, toda a graça. Ele é pleno de favor e graça. Então, nós vemos que graça é um atributo do ser de Deus. Isso quer dizer que Deus é gracioso em essência e em ação. Ele a revela quando manifesta a favor do homem. Ele a revela como qualidade de sua essência, da essência do próprio Deus. A graça, ela é eterna como Deus é eterno. O apóstolo São Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, ele diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, antes dos tempos dos séculos. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Assim que a graça já existia nele, na eternidade, antes de ser exercida em favor dos homens. Isso quer dizer que Deus é graça em si mesmo. Mesmo se não a tivesse comunicado na criação de todas as coisas, a graça estava com Deus. A graça não depende de sua comunicação para ser graça. Ela é simplesmente graça porque faz parte dos atributos perfeitos de Deus. O homem, ele é pecador. A Bíblia diz que ele é concebido em pecado. Ele tem a natureza pecaminosa. Ele vive pecando, segundo a Bíblia, porque ele é escravo de sua maldade. Ele nasce morto espiritualmente e, portanto, não tem condição de voltar-se por si mesmo para o seu Criador. Ele não é pecador porque peca. O homem peca porque é pecador. É próprio de sua natureza caída, desobediente, pecar. O seu coração, ele é insensível e por isso ele não ama o Senhor Deus. Seus ouvidos estão impedidos de uma certa forma de ouvir a voz de Deus. E por conta de tudo isso,
O homem não pode retornar-se para Deus, nem salvar-se a si mesmo. A salvação do homem, portanto, é uma manifestação da graça salvadora de Deus. Ele é salvo e educado pela graça de Deus. Assim como um homem é salvo pela graça, da mesma forma podemos dizer que a graça o educa. Não apenas o salva. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. E nem pode mudar o seu coração. Deus, porém, ele salva o ímpio e o faz santo. O coloca na posição de justo, como Paulo explica na sua epístola aos Romanos. O apóstolo São Paulo, ele ensina que a manifestação da graça de Deus tem dois propósitos. A graça tanto salva quanto educa, como já mencionamos anteriormente. A primeira manifestação da graça de Deus, como é? Ela é salvação. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, deixa bem claro isso. Muitas pessoas, eu escuto falar, eles ficam intrigados. Como pode uma pessoa má, ruim, criminosa, receber a salvação? Por que ele diz isso? Porque pecado está ligado diretamente à punição. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso em Romanos capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas abundou o pecado ali em determinado lugar. E o que é que Deus faz? A Bíblia diz que superabundou a graça de Deus. A mente humana não pode entender isso, porque ela acha que onde existe o pecado, aí tem que haver a punição, tem que haver a condenação. Mas a Bíblia diz que onde houve mais pecado, mais graça da parte de Deus foi dispensada. Por exemplo, uma pessoa deve 100 mil reais e outra deve 10 reais. Digamos que você perdoa as duas. Qual delas será mais agradecida? Esta é a matemática divina. Você não está aqui pelo que você é, mas pelo que Deus é na sua vida. Isso é graça. Você precisa entender isso. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame. Nada. Mas você tem que deixar que Ele te ame pela sua graça, pelo seu amor por nós, não pelo que você possa fazer para que Ele ame a você. A graça maravilhosa de Deus está, porque onde nós pecamos, nós sentimos o peso da desobediência. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo, ele contaminou a mente humana, a vontade e as emoções do ser humano. Mas Deus interveio pela sua graça para fazer o quê? Que o homem fosse aquilo que ele mesmo, o homem, não podia fazer. Ou seja, para expiar seus próprios pecados. Essa intervenção divina é definida como graça. Charis é a palavra grega para graça e significa disposição favorável. Especialmente quando
ao amor exercido para com os inferiores, os dependentes ou os indignos. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece e nem tem condição de merecer, que somos nós, os seres humanos. A graça revela a poderosa ação de Deus, impulsionada pelo seu sempiterno e incondicional amor. Vemos, após a queda, a maior manifestação da graça de Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 21, depois que o homem desobedece a Deus, que ele quebra as leis de Deus, que ele viola os estatutos de Deus, e se sente desnudo, nu. A Bíblia diz em Gênesis 2:21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. A palavra de Deus é clara ao dizer, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, já em Hebreus 9:22. Por isso, Deus vestiu o homem com o primeiro derramamento de sangue, de uma forma simbólica, ali apontando para quê? Para o cordeiro que haveria de vir. Um cordeiro inocente é sacrificado. É sacrificado justamente para cobrir o pecado de nossos pais, Adão e Eva. Assim que graça é a palavra mais linda que nós temos no Novo Testamento. É uma palavra que só o Evangelho possui. Já a religião, por sua vez, desconhece essa palavra, mas conhece bem algumas outras. Esforço, força, faça, não faça, pode, não pode. Mas o Evangelho tem a graça com a misericórdia. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve a sua epístola aos Efésios, no capítulo 2, é um texto que eu gosto de repeti-lo, ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. E essa misericórdia, como vimos, é o exercício da graça. E você me pergunta, mas de onde vem a graça? Aqui no livro de Tito, que nós já lemos, no capítulo 2 e o versículo 11 diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça brota do insondável amor de Deus para conosco e é personificada em Jesus Cristo, que nasceu em Belém da Judéia. No Evangelho de São João, no capítulo 1 e o versículo 17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E eu digo que ela encontra o seu ponto culminante na morte sacrificial no Calvário. E é válida como dádiva de misericórdia a todos os homens que já viveram, que vivem e ainda viverão. Todo o Antigo Testamento, a Torá, os Salmos, os profetas, todos apontam para aquele que traz a graça. Aquele que sacrificou sua vida para expiar os nossos pecados. Assim que, meu querido, não é possível separar a graça da cruz. Por quê? Cruz e graça formam uma unidade inseparável. Um evangelho sem cruz não é evangelho, pois o preço do nosso perdão
que Jesus pagou no Calvário com o seu sangue é alto demais. Mas quero dizer que não existe uma anistia geral. Porque a sedutora doutrina da salvação final de todos os seres humanos, que vem muito ao encontro do pensamento humanista, ela contradiz o testemunho global das Sagradas Escrituras. E por isso é uma mentira de Satanás. Não é possível separar a graça da justiça e da santidade de Deus. Sabemos que a graça foi manifestada em Jesus Cristo. O Evangelho de São João, no capítulo 1, o versículo 14 disse: "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Ou seja, o Verbo eterno de Deus se encarnou e se revelou plena e perfeitamente a graça de Deus. Um dos propósitos do Evangelho de João era justamente combater heresias conhecidas como gnosticismo. Porque o gnosticismo, ele afirmava que a matéria era má e Deus, neste aspecto, não poderia tocar a matéria. Não poderia de maneira alguma ter criado o mundo e muito menos tornado prisioneiro em um corpo, no caso, Jesus Cristo. Para os gnósticos, quem criou o mundo foi uma das emanações de Deus e não o próprio Deus. Nesse sentido, João escreve que o divino Filho de Deus, que também era Deus, encarnou-se e habitou entre os homens. E quem o viu contemplou a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Daí ser Jesus a encarnação, manifestação e personificação plena da graça divina. Graça se manifesta então em obra. Jesus Cristo, ele é a personificação da graça. Ele encarna a graça, ele encarna a verdade, como está em João capítulo 1, versículo 17. Ele é a causa, ele é o conteúdo e a manifestação da graça de Deus. Falar de Jesus Cristo é falar da graça. Os profetas do Antigo Testamento, eles falavam de uma salvação futura que ocorreria pela graça. Isso você pode ver em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 10. Mas Jesus Cristo, a graça de Deus encarnada, veio na plenitude do tempo. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Nem mais cedo, nem mais tarde. Ele veio no tempo certo. Ele veio na plenitude da graça. A alta entrega de Jesus pelos pecados dos pecadores foi um dom da graça que fora profetizada já muitos anos antes. Inclusive, a pobreza assumida por Cristo, ela revela a riqueza da sua graça. Por isso, ele somente ele nos dá acesso a esta graça, convidando-nos ao dizer: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Por isso, meus queridos, como vimos, Jesus Cristo se encarnou, a fim de que
Deus pudesse ser justo e ao mesmo tempo o justificador daqueles que confiam em Jesus para a salvação. Ele se tornou, Jesus, para os que creem em justiça, santificação e também redenção. Assim que somente Jesus Cristo, por meio da sua justiça, obtida na encarnação, morte e ressurreição, poderia satisfazer as exigências de Deus para a nossa salvação. Portanto, quando Deus justifica pecadores à base da obediência e da morte de Cristo, Ele estará agindo com toda equidade. Dessa maneira, longe de comprometer sua retidão judicial, esse método de justificação, em realidade, exibe essa justiça de Deus. Agora, quero dizer que existe também um aspecto futuro da graça. O texto diz, aguardando, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Além da graça ter sido manifesta, além da graça se manifestar atualmente, ela também se manifestará plenamente no futuro. Assim como o sol que se levanta pela manhã, seus raios começam a brilhar, depois brilham mais forte, mais forte, mais forte, como mencionamos no início. A graça, de igual maneira, se manifestará plenamente no futuro. Mas como é que ela vai se manifestar? Você me pergunta. Exatamente quando Cristo voltar. O texto diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Observe que o texto não diz da graça, mas a manifestação, ou seja, o fulgor do brilho. Se nós hoje não conseguimos fitar os olhos no sol, quando ele brilha em toda a sua força, ao meio-dia, por exemplo, alguém pode dizer, e como poderemos no dia da volta de Cristo contemplar a sua face? Nós poderemos porque nós seremos transformados. Eu quero concluir dizendo que a manifestação da graça salvadora é fruto do Deus Salvador que nos ama profundamente em Cristo Jesus. O nosso Deus nos ama, não para barganhar conosco, mas porque Ele é amor. Como diz em 1 João capítulo 4, versículo 8. O Dr. John Piper, ele diz que Deus é o Evangelho. É o Evangelho antigo, e não esse outro Evangelho que está por aí. É o Evangelho de Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como escreveu Paulo em Romanos no capítulo 1 e versículo 16. A manifestação da graça de Deus, ela revela o quê? Revela a condição vil, a ação soberana de Deus em nos buscar em Cristo e a plena segurança que temos nele. E por fim, é por causa desta graça que temos um lindo cântico de Moisés em Apocalipse, no capítulo 15, versículos 3 e 4. O Senhor Jesus deixou bem claro o motivo da sua vinda. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, como está em Lucas capítulo 19, no versículo 10. Deus é glorificado quando um homem é salvo
por sua maravilhosa graça. A graça salvadora de Deus, manifestada em Cristo Jesus, faz com que eu e você estejamos juntos nessa certeza, nesta confiança de que o nosso nome está escrito no livro da vida e que iremos morar nas mansões celestiais com Deus. Que Deus vos abençoe.